Senhor presidente, senhores parlamentares, público aqui presente, público que nos assiste, o que me traz à tribuna hoje é um assunto fruto de uma reunião da qual participei na última sexta-feira na Associação Comercial e Empresarial de Dourados. Lá estavam os deputados Zé Teixeira, Renato Câmara e Barbosinha. Posteriormente, nos reunimos, inicialmente com a imprensa, posteriormente com os diretores da Associação Comercial e Empresarial de Dourados. Foi uma reunião extremamente produtiva, onde a Associação Comercial falou sobre os problemas que vivenciam, os comerciantes, o que eles passam no seu dia a dia, relativo ao atendimento por parte dos órgãos governamentais, das tributações que são a eles imputadas, mas falamos de diversos assuntos concernentes à nossa cidade de Dourados, em relação ao presente e ao futuro daquele importante município. E lá pude também expor o que penso a respeito da administração pública, especialmente da gestão municipal em Dourados, da forma como temos que utilizar hoje para tocar uma gestão que passa por dificuldades. Nós sabemos que o Brasil atravessa uma grande crise econômica. O nosso país está pagando a conta. Não há como se comparar uma administração pública de hoje com a de outrora, dos tempos das vacas gordas, onde se pensava apenas em gastar. Agora chegou a hora de pagar a conta. Após a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, os administradores tiveram que se adequar. Até porque podem incorrer em crime de responsabilidade fiscal, aliás, em crime de improbidade administrativa, por conta de não respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a situação hoje é muito diferente daquela época. Muita gente diz, por que determinado prefeito ou determinado governador que hoje está atuando não faz o mesmo mandato que fez antes, com tantas obras, com tantos serviços, com dinheiro sobrando? É porque dinheiro agora está faltando. Justamente porque lá, desde a época de Juscelino Kubitschek, quando fez Brasília, que, aliás, muito antes disso, desde o Império, que dívidas vêm sendo feitas e empurrando-se com a barriga. E agora chegou a hora de quitar esses débitos. Daí a dificuldade para poder fazer gestão sem ter dinheiro, sem ter recursos públicos suficientes para fazer frente. Mas, como já disse alguém, eu faço questão de repetir, em tempos de crise, uns choram e outros vendem lenços. Então, é preciso usar de muita criatividade para administrar uma cidade, um estado, um país. E por isso, nessa reunião, defendi aquilo que quero esposar aqui agora, que é a necessidade das parcerias público-privadas, a necessidade de buscar na iniciativa privada parcerias tão necessárias para tocar a coisa pública. Não só em relação ao dinheiro, não só em relação ao recurso financeiro que essas empresas privadas podem aportar para que determinados empreendimentos sejam realizados, mas também pelas boas ideias, pelos empreendimentos que estão dando certo. E eu fiz até uma confissão lá nessa reunião, que quero repeti-la agora, que Dourados, através dos seus empreendedores, estão muito além dos homens públicos, estão muito além da classe política.
Os empreendimentos acontecem a todo instante em Dourados. No entanto, a administração pública não consegue acompanhar isso. Daí a necessidade de que sejam efetivadas essas parcerias entre a iniciativa privada e o poder público. Nós temos, por exemplo, o estádio de futebol Douradão, que está interditado há muito tempo, que não pode receber nenhum tipo de evento. Pode ser feita uma parceria pública e privada, no sentido de fazer com que aquele estádio volte a servir à comunidade de Dourados. Para isso, tem que haver, de parte da administração pública, a iniciativa para que isso aconteça. Dourados é um mercado muito importante, porque congrega uma região de mais de 700 mil habitantes. São 33 municípios que estão no entorno de Dourados e que representam um grande mercado consumidor para qualquer um que queira ganhar dinheiro, que tenha o seu empreendimento. O Teatro Municipal de Dourados, que há muito tempo está a necessitar de uma reforma urgente, o Teatro Municipal, o único que pode receber espetáculos, estava acontecendo lá uma apresentação de balé, e uma parte do gesso caiu sobre as poltronas devido a uma infiltração. Veja a que ponto chegou. Teve que ser interditado também o teatro. E conversando com o governador Reinaldo Azambuja em relação à possibilidade de fazer com que o governo do estado colocasse recursos no teatro, ele disse da disposição de muitos empresários, de muitos homens e mulheres da iniciativa privada que querem investir em cultura e querem investir na reforma do teatro. Mas aí há necessidade de que a prefeitura faça um projeto que envolva esses empresários que querem investir na cultura, querem investir no teatro. Nós precisamos modernizar a administração pública. Já foi aquela época em que o poder público servia de cabide de emprego. Vamos pegar os cupinchas, os companheiros, os cabos eleitorais e vamos inchar prefeitura, inchar governo do estado, inchar governo federal e tornar a máquina lenta e às vezes até parada em algumas áreas. Porque não funciona como uma empresa mesmo. E prefeitura, governo do estado, governo federal tem que funcionar como uma empresa, tem que ter um número de funcionários apenas o necessário e todos qualificados, técnicos para aquela função. Nós temos que utilizar disso. Poderia citar aqui uma outra questão de Dourados, que eu tenho falado muito e que tenho sugerido, por exemplos já realizados em outras cidades, em outras administrações. É a questão da Coronel Ponciano, uma rua de intenso tráfego, que liga a uma rodovia estadual que demanda o distrito industrial e que tem uma área habitacional enorme chamada de Grande Guaicurus. E entre essas duas ruas passa a BR-163, que liga Dourados a Campo Grande, Dourados ao estado do Paraná, com intenso fluxo, impossível das pessoas ali circularem, tanto é que os números de pessoas mortas em acidentes mostram esta realidade. A cidade de Maracaju, que eu sempre cito aqui, através do prefeito Maurílio, fez um viaduto de 6 milhões de reais e resolveu o problema da entrada de Maracaju, de quem vai de Dourados para Maracaju. Graças a uma parceria público-privada, a prefeitura de Maracaju não entrou com nenhum centavo. Ela fez uma parceria em troca daquele viaduto de 6 milhões, a empresa que investiu nisso recebeu áreas institucionais para promover loteamentos e assim ganhar o seu dinheiro, ter o seu retorno. São exemplos que deram certo. Claro que existem exemplos que não deram certo. Por exemplo, a parceria entre o governo federal e a CCR-MS Vias foi uma parceria onde favoreceu só um lado. Só o lado da empresa concessionária. Porque para o usuário da rodovia restou o pagamento de um preço alto de pedágio
sem a contrapartida da duplicação, sem as adequações viárias que foram previstas em contrato, sem nada disso. Esse é um dos absurdos que precisam ser corrigidos, porque um contrato ele tem que ser bom para os dois lados. E o governo federal, neste caso, representa o usuário da rodovia, como eu que vou toda semana para Dourados e utilizo essa rodovia pagando pedágio alto sem aquilo que foi prometido, que foi garantido, que foi compromissado em contrato. Então esse é o tipo de parceria que não deu certo, que precisa ser revisto urgentemente. Por isso tem que ser muito bem pensado. Há aquela época em que esse contrato foi feito entre governo federal e CCRMS Vias, era um momento político, diferente do momento político que vivemos hoje. Mas naquela época tinha que se pensar tecnicamente, não politicamente, porque a política passa e ela tem altos e baixos, a política tem oscilações, cada um que entra no poder pensa de uma forma diferente, quer imprimir o seu próprio jeito de governar. Então tudo tem que ser feito de forma muito bem pensada, analisada e vendo sempre o lado do usuário, lembrando sempre do lado do pagador de impostos. São os cidadãos e as cidadãs que pagam por tudo. Ela já pagou pela rodovia que foi feita, quando ela era pública, era do governo federal, não era concessionada, o usuário já pagou com seus impostos. Agora tem que pagar o pedágio diariamente para manter a rodovia. Então, esse lado é que tem que ser lembrado. Por isso, hoje, o que eu queria trazer à cola dos senhores parlamentares e da população que nos assiste é que o gestor público tem que ser criativo. Não pode ficar reclamando o tempo inteiro da situação, mas sim fazer com que as coisas realmente aconteçam. Não esperar a hora, fazer acontecer. Muito obrigado, senhor presidente.